Mas a pergunta dele da Jerusa, Cristiano, né? E da menina também, a grande questão é, exceção não pode ser regra. Aconteceu com Esther, aconteceu com a vida dela, que encontrou um português lá de Coimbra, deu tudo certo. Exceção não é regra. Você vai me contar 2, 3 casos de exceções. E a gente não pode trazer para que isso seja uma regra, seja uma coisa exata. A grande questão é essa. Talvez Deus tenha um ministério de exceção aqui para algumas de vocês. Ok? Você é um privilegiado, uma privilegiada. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando e brilhando. O caminho do crente, do jovem cristão, deve ser como a luz da aurora. Vai brilhando, que vai brilhando e que vai brilhando. Se na sua igreja esse jovem não brilhava, não brilhava, não brilhava, ele poderia ser um jovem membro de uma igreja, mas não tinha um compromisso cristão com Deus. Então nós podemos dizer que todos que estão ali, a própria Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, 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 e nem todos que estão em Israel são israelitas. Já diz esses 2 textos no Novo Testamento. Ok? Queria falar outra coisa. Muitas vezes esse espiritual, o crente, ele é tremendamente inconveniente. Quando ele se converte, ele deixa de ser um ser sociável. Ele só quer se socializar com o crente. É ou não é? Ele deixa de se tornar, dentro da igreja mesmo, esse que tem a marra de espiritual, né? Que não fala com as meninas, isso aconteceu comigo. Mais uma vez, eu era aquele cara que sabia pregar mais do que todo mundo, sabia a Bíblia mais do que todo mundo, a Igreja Batista, tinha um ministério profítico e tal, subia a monte. Igreja Batista de Monte faz um estrago terrível, monte, né? Faz um estrago terrível, quer se amostrar, fica esse estigmata para o cara. Ele é perseguido e ele persegue o espiritual dentro da igreja muitas vezes. Aí quando eu casei, uma irmã Francisca, ela disse assim, Helena, mas na nossa igreja tem tantas meninas, por que ele foi casar com uma menina de fora? Isso acontece, aconteceu comigo também. Nós nos colocamos em uma redoma que esquecemos dos que ali estão e só sabemos julgar. Ou fulana não serve para mim, pessoal dessa união aqui não serve para mim, eu quero algo mais para mim. Ele é o problema espiritual dele, ele não é um ser automaticamente espiritual. É dele primeiro e projeto. Por quê? É presbiteriano com batista, é presbiteriano com presbiteriana. Tem esse problema. Que ou ele foi para a igreja dela, ou ela foi para a nossa igreja. Tem essa mancha. 80% das pessoas que são casadoras na igreja são porque foram criados ali juntos e casados. 20%. Chega um pouquinho mais perto dele. Homem sério, homem de Deus, homem de caráter, trabalha por cima de sonho e trabalha por cima de metas. Se você em 11 anos não tem metas, não tem planejamento, não tem sonho, vai casar para quê? Vai casar com que propósito? Para construir o quê? Por conveniência, porque está há 11 anos junto e não sabe o que vai fazer? Vale a máxima do popular, antes só do que mal acompanhado. Para arrumar problema depois, precisa. Você já arruma problema sozinho, tem que arrumar problema com uma outra pessoa. Entendeu? E essa outra coisa que eles frisaram bem da questão da exceção. Exceção não é regra. É melhor você ter motivos para sonhar do que ter motivos para se arrepender. Entendeu? É preciso trabalhar essa coisa do sonho de uma maneira sensata. Essa ansiedade da espera é gritante. Eu tenho 34 anos e sou solteiro. Eu sei o que é isso. Conheço Filipenses 4, acho que 7, né? De cor salteado. De tanto que eu já vi ele na prática. Mas eu preciso estar exercitando isso de uma maneira a saber esperar. Entendeu? E outra coisa, procura direito que eu tenho certeza que você Deixa a Rosilene perguntar. Não, eu queria perguntar o seguinte, você conhece uma pessoa, como é que você explica aí, dá algumas lições, como é que você vai saber que aquela pessoa é de Deus ou não para você? Porque às vezes você não
eu creio que não, você não vai olhar pela aparência, né? Porque existe, tem tudo que brilha ouro, né? Então eu queria saber como é que vocês vão saber. Rosilane. Essa pergunta eu não posso responder, não. Porque não pode. Tem profeta, então não pode abrir a Bíblia aleatoriamente. Existem duas vertentes aí. Já participei de alguns debates de rádio que o couro deu literalmente profetismo. Existem duas vertentes aí. Alguns creem que Deus já tem a pessoa separada para ele. Eu creio nisso. Outros creem que você escolhe e Deus abençoa. Também creio nisso. Tá? Mas no meu entendimento, para a minha vida, Deus tem a pessoa separada para mim. Como saber se essa pessoa é ou não é e vem de Deus ou não vem de Deus? Primeira coisa que hoje eu estou vivendo, até por estar agora numa igreja mais pentecostal, que é a Assembleia de Deus, eu converso muito com a Elis, que é assembleiana de nascença, né? A família toda cuidado com isso que te digo. Cuidado com isso aí, não? Isso cuidado, porque nas igrejas pentecostais existe, e tem vezes que Deus realmente usa o vaso. Isso eu não tenho dúvida, já vi várias vezes. Mas o que eu entendo é que para uma decisão, eu vou chegando diretamente para você perguntar, para a decisão de casamento, quem vai falar no coração é o próprio Deus diretamente. Porque no meu entendimento, depois da salvação, o maior plano de Deus chama-se família. Família. Deus não quer que a família seja frustrada. E o diabo é o que mais quer, é arrebentar com a família. Então, a primeira coisa é entrar num propósito com Deus de oração e de preferência não fala. Guarda no coração, na cabeça, porque na hora que você falar, o diabo vai vir, para confundir tudo. E ele é bom nisso. Ele é bom nisso. E para discernir a confusão do diabo, só muita vida em oração. Porque tem muitos homens de Deus, inclusive pastores, não é, que se perdem, porque às vezes não tem o tempo, né, de ter uma vida de oração, por que pareça, porque nós pastores somos falhos como todos os outros são, às vezes muito mais, porque está em evidência. Né? E aí a gente não entra numa oração profunda, e aí começa a vir a questão da emoção, e a emoção começa a falar mais alto. Por quê? Porque o varão é bonito. O varão prega pra caramba, ninguém prega pra quem prega muito é o Espírito de Deus falando pela boca do pregador. Porque se o Espírito de Deus sair daquela boca do pregador, ele não fala nada. Tá? Ele canta muito e ele diz aqui. Então, poxa, isso tudo isso que eu pedi para Deus. Mas será que é de Deus? Então, minha irmã, o que eu faço para a minha vida? Eu observo se a mulher tem coração de Deus, coração voltado para Deus. O coração quebrantado realmente voltado para Deus. Se tem o primeiro passo para o meu entendimento. Segundo, tem vida com Deus, vida de oração, lê a Bíblia, vai à igreja, vai à escola bíblica dominical. Ok. E para finalizar, se não tiver o principal, que chama-se amor, se Deus não brotar no meu sentimento, no meu coração, sentimento de amor não é de paixão, que é diferente. Se não botar sentimento no meu coração, pode falar qualquer que te diga, sapato de fogo, canta lava-suja para tudo cancelar. O que vai confirmar, isso nós estamos orando, eu falo para ela, olha, cuidado com os ex que te digo, vá para cá. Sabe quem vai confirmar? É Deus botando sentimento no teu coração. Então, como Deus vai te responder? Botando sentimento de Deus, não é sentimento de confusão. Como saber se é de Deus ou não é? Orando e esperando que Deus vai falar contigo de forma clara, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele vai falar de forma clara, que quando Deus fala, não existe dúvida, porque a presença de Deus não tem como duvidar. Quando tiver um pouquinho de dúvida, espera. Mas mesmo assim, pastor André, tem um colírio cantado na música, né? O cara passa a ser frequentador assíduo da EBD, o primeiro a chegar, está na reunião de orações, e mesmo assim, depois o cara se revela um bode na hora do casamento. É cantar, tem que orar. Eu quero sintetizar e cristalizar a palavra do pastor aqui em dois textos bíblicos. Quando o Damasceno Eliezer fora buscar uma serva para casar com o filho do seu sonho Isaac, que ele foi na terra da parentela de Abraão, ele colocou a oração e fez prova com Deus e foi lá, buscou Rebeca. E quando Rebeca vinha vindo e com o véu, ela encontrou Isaac fazendo o quê? Orando.